começar enquanto o pessoal vai entrando. Então, o tema da live de hoje é candidíase. Então, é para melhorar a candidíase de uma vez por todas. Eu atendo no consultório muitas mulheres que chegam com queixa de candidíase e aqui no Instagram também várias mulheres vêm até mim por essa questão, né, da candidíase. Então, eu decidi fazer uma live sobre esse tema para que a gente possa, assim, de uma vez por todas, assim, entender qual que é a questão da candidíase, né? O que causa candidíase e como que a gente pode fazer para tratar ela de forma natural. Porque a candidíase é muito interessante, assim, que o tratamento natural dela, muitas vezes, na maioria das vezes, surte mais efeito que o tratamento alopático, com medicamentos alopáticos. Então, assim, a candidíase é uma questão muito legal de a gente tentar um tratamento natural mesmo, né? E para começar, a candidíase, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é uma DST, então ela não é uma doença sexualmente transmissível, que às vezes as pessoas acham que pegaram a candidíase de alguém, só que a Candida albicans, ela é um fungo que já está no nosso organismo, então a gente convive com ele no nosso organismo, ele está aqui. E por que ele se manifesta, né? Ele se manifesta quando a gente tá com a nossa imunidade mais baixa, ou a nossa flora vaginal e flora intestinal tá desequilibrada. Então é assim que manifesta a candidíase, não é porque você teve uma relação sexual e pegou de alguém, por exemplo. Então, essa é uma dúvida muito comum e chave para a gente entender que a cândida, ela tá aqui. Ela está convivendo com a gente, mas ela fica ali quietinha até ela ter um ambiente propício para ela se proliferar. Então, esse é o primeiro ponto. Para quem for entrando, eu vou pedir para vocês escreverem aqui no chat se vocês já tiveram candidíase, se vocês costumam ter. Contem para mim, assim, para eu saber, assim, direitinho se é algo que tá pegando agora ou se é algo, assim, que vocês já tiveram ou nunca tiveram. Conta aqui para mim pra gente ir conversando. Então, quais são as causas da candidíase, né? A primeira causa da candidíase é o uso de antibióticos. Por quê? Não sei se vocês já repararam, mas é muito comum uma mulher que faz um uso prolongado com antibiótico logo depois manifestar uma candidíase. Por quê? Porque o antibiótico, eu brinco que é como se a gente pegasse uma bomba atômica para matar uma formiguinha. Então, você coloca um antibiótico dentro do seu corpo, você mata tantas bactérias negativas assim quanto as bactérias positivas, que são as bactérias que estão ajudando na nossa imunidade. Então, o antibiótico, ele entra pegando tudo, sabe? Então ele entra matando tudo que vem pela frente. Então essas bactérias boas que são de defesa, elas vão embora também. Por isso que a nossa imunidade baixa depois que a gente faz um uso de um antibiótico e logo em seguida é comum de aparecer candidíase. Eu atendo muitas mulheres no consultório que tiveram candidíase e têm candidíase depois de tomar antibiótico. É incrível assim, porque assim, uma coisa leva a outra, assim, é muito comum disso acontecer. Um outro medicamento também que causa muita candidíase é o uso de corticoides. Então, tanto os antibióticos quanto os corticoides, eles baixam muito a nossa imunidade e, consequentemente, a gente fica com um ambiente mais propício para proliferar o fungo da cândida. Então, esse é um grande ponto, assim, presta atenção em relação a isso. E o outro ponto é o consumo de açúcar. Eu até fiz um Reels ontem, assim, para brincar um pouquinho em relação a isso, mas o consumo de açúcar, o açúcar, ele é o alimento para o fungo. Então você pensa, a cândida tá ali dentro do seu corpo, aí você começa a dar açúcar, comer muito açúcar, ela vai se alimentando, proliferando e ataca. Então o açúcar é o melhor terreno para a cândida. Então a cândida, ela se dá muito bem com calor,
umidade, então ambiente úmido e ambiente doce, né? Então essas três combinações, elas dão um boom na candidíase, assim, faz o fungo ficar muito feliz, né? Proliferando lá um monte e você começa a ter todos os sintomas da candidíase. Então, o consumo de açúcar, ele realmente deve ser evitado ou diminuir o máximo possível. Quando você está com uma crise de candidíase, é importante você cortar total e até carboidrato também é indicado se você está numa crise. Então, carboidrato no caso, pão, bolo, tudo que também de alguma forma, né, vira açúcar no nosso sangue e está alimentando o fungo. Então tem que ter muito esse cuidado em relação à alimentação se você tem candidíase recorrente. Esse é outro ponto também muito comum das mulheres que eu atendo, que comem todo dia assim depois do almoço, um pouquinho de chocolate, um docinho aqui, um docinho ali, mesmo pouco, você tá todo dia dando essa informação pro seu corpo. Então, se você tá tendo candidíase recorrente e você come açúcar todos os dias ou quase todos os dias, realmente faz esse teste de cortar. Corta assim, tipo 21 dias. Eu vou ficar 21 dias sem comer açúcar. Deixa eu ver como é que meu corpo responde, sabe? Então, faz isso que você vai sentir muita diferença, né? Que até é uma das coisas que eu brinco, assim, né? Que às vezes as mulheres, elas buscam muito tratamento natural para candidíase, né? Para tratar a candidíase, mas esquecem de cortar as causas, né? Então, se você não corta as causas, você vai estar tendo com frequência e remediando de forma natural. Então, você não está quebrando esse ciclo do seu corpo, né? O ideal mesmo é a gente chegar nas causas, claro, saber os tratamentos naturais, né? Quando tiver, mas chegar nas causas mesmo, para não ter. Né? Eu gosto de trabalhar nessa linha, assim, de como fazer para não ter mais as coisas e não só saber como tratar de forma natural, né? Então, eu falei dos antibióticos, falei do açúcar. E um outro ponto que tem uma relação muito forte de causa da candidíase é estresse. Então, quando você fica muito estressada, sabe, aquela época que você tá assim numa correria louca, muita coisa, é muito comum também manifestar a candidíase, porque o estresse, ele baixa a nossa imunidade. Até ontem eu atendi uma interagente que ela me buscou por uma questão de candidíase e era um fundo de estresse, né? Ela assim, tava super estressada no trabalho. Essa coisa de pandemia, né, gente? Trabalhando em casa com um filho pequeno, tudo acontecendo dentro do mesmo local ali o tempo inteiro. E ela foi ficando estressada e começou a manifestar candidíase, assim, 2, 3 vezes no mês. Então, assim, bem crônico mesmo, bem complexo, né? Pensando assim que uma candidíase de repetição é considerado uma candidíase de repetição quando vai assim, quando você tem uns 4 episódios no ano. Então, imagina quando a pessoa tem, sei lá, no mês, 2, 3 vezes no mês. É assim, complexo, né, gente? Pelo amor de Deus, como é que vive, né? Com o trem lá coçando e vermelho o tempo inteiro. Não dá. Então, o estresse é um grande fator também que ataca a candidíase. Bom dia, meninas que foram entrando aqui. Eu tô pedindo para quem for entrando colocar aqui no chat se você costuma ter candidíase, se você já teve, se você nunca teve, para eu entender, assim, né? Se vocês tiverem alguma dúvida também específica, de acordo com o que eu for falando. E um outro ponto também que... deixa eu tomar um pouquinho de água. E um outro ponto também que acaba dando muita candidíase é a gestação. Então, oi Gabi, oi Galeche. Então, a gestação, né, gestantes, geralmente, né, bem comum de apresentar candidíase. Por quê? Porque é um ambiente que começa a ter mais água no corpo e a vagina, ela acaba ficando mais umidificada. Então, a candidíase, ela tende a se proliferar mais. Até no final da live, eu vou passar além dos tratamentos que eu já vou passar no geral, eu vou trazer algumas questões específicas para gestantes, porque gestantes não podem fazer qualquer tratamento natural para candidíase, porque tem algumas plantas que elas são abortivas, por exemplo. Então, essa questão da gestação, assim, é muito comum, muito comum. Sempre que eu falo de candidíase aqui no Instagram, tem alguém que me pergunta, e gestante, o que faz? Porque, assim, realmente é bem comum.
E o outro ponto é a questão do calor e da umidade. Então, quando tá muito abafado, quando você fica, por exemplo, o dia inteiro com calcinha muito apertada, né? Você passa o dia assim muito apertado, então sem ventilar, né, a sua vulva. Ó, a Gaelete falou aqui, só tive na minha primeira gestação e na época já comecei a buscar os tratamentos e cuidados naturais e deu super certo. Ah, legal demais, é isso aí. Muito legal. E esse ambiente, né? Então vocês imaginam, gente, o fungo ele se prolifera com umidade e calor. Então, se o seu canal vaginal ali, a sua vulva, tá o dia inteiro com uma calcinha e uma calça jeans, por exemplo, bem apertada, você passa o dia inteiro. Aí você toma banho, em seguida você já vai e bota uma calcinha apertada de novo, bota o pijama e você não deixa a região ventilar. Então é muito importante, se você costuma ter candidíase, e até para quem não tem candidíase com frequência, é ventilar, deixar ventilar, sabe? Então assim, dormir sem calcinha, às vezes dependendo da roupa que você tiver ao longo do dia, ficar sem calcinha também para dar uma ventilada na região, assim. Então isso é muito importante, porque aí vocês sempre pensem nisso, né? A gente tá falando o quê? O fungo se prolifera no calor, em ambiente úmido e ambiente doce. Então quando a gente tá mais com o sangue mais doce, né? Quando a gente está consumindo mais açúcar, mais carboidrato, então isso também, essas três causas são as principais da candidíase. Então é legal de você prestar atenção no seu dia a dia, o que pode estar causando a candidíase. E aí, além desses aspectos, tem alguns outros aspectos que são um pouco mais emocionais. Então, por exemplo, assim, a candidíase também é legal de se investigar se você está tendo com muita frequência, digamos assim, você está tendo com muita frequência e todos esses pontos que eu trouxe até agora estão ok na sua vida, sabe? Você tá legal assim em relação à alimentação, você deixa a sua pepeca lá ventilar, você não tá usando antibióticos, você não tá grávida, você não tá muito estressada, é legal de você prestar atenção em relação ao seu relacionamento e também como que está a sua sexualidade. Então, assim, num nível mais profundo, a candidíase, ela leva para esse lugar também, né? Eu já atendi mulheres no consultório que estavam com tudo isso ok, mas estavam com problema no relacionamento, não estavam, sabe, tava tendo muito problema assim em relação ao companheiro, né, ao parceiro. Então começaram a manifestar uma candidíase ali com muita frequência. Então é legal de observar também essa questão do relacionamento e também alguma causa sexual. Então você tá com alguma questão em relação à sua sexualidade também. Então esses são pontos legais para você investigar a candidíase. Ai, tampei aqui. Então, isso são alguns pontos legais, mas levar em consideração tudo isso que eu falei, porque senão às vezes você leva só, ah não, é só uma questão da sexualidade, mas aí você vai ver se tá comendo açúcar lá todo dia, você tá ali com calça jeans apertada o dia inteiro. Então, assim, leva em consideração todos esses pontos, né? Porque até a ideia da live é o quê? Melhore a candidíase de uma vez por todas. Então, a gente vai pensar em todos esses fatores, né? Então, esses são os principais, né, as principais questões. Ah, e uma outra que eu esqueci de falar, que é comum também, gente, que é o seguinte: ficar passando sabonete, principalmente esses sabonetes bem químicos, sintéticos, artificiais, fortes, na vagina, né, na vulva, ficar limpando dentro, fazendo muita ducha vaginal, porque quando você faz ducha vaginal, você tá eliminando muitas bactérias boas, porque a gente tem bactérias no nosso canal vaginal, mas são bactérias de proteção, a gente precisa delas dentro do nosso canal. Então, a mulher que fica ali fazendo muita ducha, limpando dentro, do lado de fora, assim, esfrega com sabonete, com sabão bem forte, você tá eliminando muitas bactérias de proteção, né? E também mulheres que às vezes usam perfumes na vagina porque tem às vezes algum complexo, alguma questão em relação ao cheiro, aí quer botar ali um perfume, né, que é mais sintético, que é mais forte. Então, assim, realmente, assim, a nossa vagina, a nossa vulva, a gente tem que ter um cuidado bem leve com ela, assim, é limpar ali com água, limpar mais por fora, com um sabonete mais específico, né, se for o caso, mas não ficar ali limpando e passando tudo, assim, porque a gente tem as bactérias ali que elas estão ali para proteger, então se a gente elimina elas, a gente bagunça todo o pH da vagina e também a gente elimina essas bactérias que estão protegendo. Então, se você elimina o que está protegendo, é muito mais comum de aparecer cândida.
E isso é algo super comum, gente. Eu atendo várias mulheres que me falam isso, que às vezes tem algum complexo em relação ao cheiro da vagina, por exemplo, e esfrega o trem e enche de perfume tipo sintético mesmo, porque ficam com muito complexo, sendo que assim, gente, né, a gente tem que limpar com cuidado ali, mas não tem que ficar lavando tudo, porque a gente tem um cheiro que é um cheiro normal do nosso corpo também, né? Então, assim, é isso, né? Vamos prestar atenção nisso também. Então, essas são as principais causas da candidíase. Então, quem já teve candidíase aqui, eu gostaria que vocês colocassem, né, dessas causas que eu falei, quais delas ou qual delas que você percebe que é a mais comum de desencadear a candidíase, né? Porque cada um acaba que desencadeia de uma forma diferente. É legal de saber, ó. A Gabi falou aqui, já tive algumas vezes, de vez em quando ainda aparece, sempre associar o estresse. Com certeza, Gabi, o estresse ele é danado para candidíase. É surreal mesmo, como eu estava contando da interagente que estava tendo 2, 3 vezes no mês, né? Ela era base do estresse mesmo, assim, tanto que agora, eu até atendi ela ontem, ela não teve mais candidíase, já tem uns 2 meses, assim, que não teve nenhum episódio, e ela tá super bem, mas o emocional dela também melhorou muito. Então, assim, realmente o estresse, ele é complexo, né, em relação a isso. E agora eu vou entrar nos tratamentos. Beleza, já falei todas as causas, a gente vai tentar o máximo possível eliminar as causas e agora vamos para os tratamentos. O primeiro tratamento em relação à candidíase é tentar desacidificar. Então, o ambiente, quando a candidíase prolifera, o ambiente ele tá mais ácido, né? O pH tá mais ácido. Então, é importante a gente quebrar esse ácido. Só arrumar aqui. Ai, gente, mexi aqui no filtro. Então, é legal de a gente tentar tirar esse ácido, né, da região. Então, primeiro, evitar açúcar, então. Então, a gente evita açúcar e quando é um caso muito grave, quando a mulher tá com com uma candidíase muito forte, eu recomendo, assim, cortar o açúcar, mas também cortar carboidrato. Então, pão, muito arroz branco, bolo, realmente, sim, tirar da alimentação por um tempo para a gente conseguir quebrar total esse açúcar no corpo, sabe? Para não ficar dando alimento para o fungo. E um outro ponto de tratamento é aumentar o máximo possível a imunidade. E como que a gente faz isso, né? A gente aumenta a imunidade através, primeiro, do nosso estilo de vida, né? Claro, então assim, dormindo bem, fazendo atividade física, se alimentando bem, mas também a gente pode usar algumas ervas ou especiarias que aumentam a imunidade. Então, por exemplo, a cúrcuma, ela é muito boa para aumentar a imunidade. O gengibre é muito bom também para aumentar a imunidade. Tem uma planta medicinal também maravilhosa que chama equinácea. A equinácea é muito boa também, ela é imunoestimulante. Então, né, como eu falei lá no início, a candidíase ela aparece quando a imunidade baixa. Então, tudo que você conseguir fazer para aumentar essa imunidade vai fazer com que a candidíase não apareça. Ela não acha ambiente para se proliferar, né? Que nem a Gabi tinha falado da questão do estresse. Então, por exemplo, né, fazer algumas práticas de relaxamento, ter alguma coisa na sua rotina que te ajuda a relaxar para tentar controlar o estresse, né? Quebrar o estresse, né? E então aumentar a imunidade. E outros pontos legais, assim, que eu até falei essa semana aqui no Instagram, é usar o óleo de copaíba. Então, o óleo de copaíba, ele é uma resina, não sei se vocês conhecem, se vocês já usaram, ele é uma resina. Então, você pode usar, isso é tratamento. Então, assim, a cândida, ela manifestou, o que que eu faço, né? Você pode pegar o óleo de copaíba e passar na região diretamente, né? Porque ele é um óleo vegetal. Então, você pode passar na região, duas, 3 vezes no dia, deixar bem ventilado, assim, né? Ficar sem calcinha, às vezes ficar com saia ou bermuda soltinha, mas aí você passa um óleo de copaíba na região, ele é muito bom para esse tratamento da candidíase. Uma outra forma também é fazer um óvulo de babosa. O óvulo de babosa, vocês já fizeram? Vocês conhecem o óvulo de babosa? Ó, a Gabi falou aqui, ó, às vezes pega o sol na pepeca, será que ajuda? Ah, sempre ajuda, né? Ventilar, pegar um sol, deixar a perereca respirar um pouquinho, ajuda sim também.
né? Ajuda, quanto mais você conseguir, assim, deixar ventilar, melhor. Então, assim, pode pegar um solzinho também, não tem problema. E o óvulo de babosa, como que você faz, né? Eu até vou fazer um Reels, eu acho, explicando bem certinho como é que faz, porque assim, tem alguns macetes, né? Você vai cortar ali a babosa, então você tira os cantinhos dela, que são aquela parte mais que machuca, né? Você tira. E aí você deixa escorrer, primeiro você deixa a babosa escorrer, ela vai soltar um líquido meio amarelo, assim. Então primeiro você deixa soltar todo aquele líquido amarelo, você pode deixar num copo, assim, sabe? Tipo, deixar assim num copo, escorreu aquele líquido, depois que escorreu ali, sei lá, uma 2 horas, você tira a casca da babosa, pega a parte do meio dela, corta em filetinhos, em 7 filetinhos e você coloca na geladeira. Então você pode colocar ali naquela parte do meio da geladeira ou até congelar. Então isso é um óvulo de babosa. Então você pode usar à noite, antes de você dormir, você deita na cama, né, que você já tá mais ali na horizontal e coloca um óvulo, né? Você coloca um e deixa ele agir ao longo da noite. Então você faz isso 7 noites seguidas. Então o óvulo de babosa, ele é muito bom para o tratamento de candidíase e ele também é cicatrizante, ele faz muito bem para nossa flora vaginal, sabe? Ele faz muito bem, então ele ajuda bastante nessa questão da candidíase. Um outro ponto também muito legal, né? Uma outra opção de tratamento é fazer o banho de assento com barbatimão ou com aroeira. Não precisa ser as duas, pode ser uma ou a outra. Então, como que você faz, né, um banho de assento? A Gabi falou aqui, interessante. O óvulo é muito interessante, assim, muito legal. Dá para fazer vários tipos de óvulos, dá para fazer o óvulo com babosa, dá para fazer óvulo com alguns óleos essenciais também, assim, tem várias coisas legais que a gente pode colocar, né, pode fazer de tratamento. E o banho de assento, como que você faz? Não sei se vocês já fizeram banho de assento antes, né? Mas o banho de assento você pega uma bacia, você faz 1 litro de chá, então nesse caso do barbatimão ou aroeira, você faz 1 litro do chá, coloca na bacia, se complementa com água e você senta. Você senta ali por uns 20 minutos, aí você bota uma musiquinha, fica ali, fica ali curtindo o momento e tal, né? Tipo, escutando uma música, fazendo umas respirações. Então, você faz isso 20 minutos durante 7 dias. Então, isso também, o barbatimão e a aroeira são muito bons para o tratamento da candidíase. Eles são, assim, sensacionais, assim, tem muito resultado legal com eles. E uma outra opção também de tratamento natural é usar o óleo essencial, né? O povo que adora usar óleo essencial, podemos usar óleo essencial, mas aí a gente tem que ter alguns cuidados, que é o seguinte: 2 óleos essenciais que ajudam muito no tratamento de candidíase é a melaleuca, no caso o titri, né? Também conhecido como titri, e o óleo essencial de gerânio. Então, nesse caso, como que você vai fazer? Você pega uma colher de sopa, pode ser de um óleo vegetal, então pode ser um óleo de gergelim, pode ser um óleo de coco, um óleo de semente de uva. Você pega uma colher de sopa e pinga uma gota só, gente. Uma gota, somente uma gota, ou do óleo de titri ou do óleo de gerânio. Então você mistura e passa na região. Você pode passar bem na região, às vezes se tiver um pouquinho na entradinha do canal, você pode passar com o dedo também. Então você passa ali umas 2 vezes no dia, deixa bem, né, deixa ventilar, então fica ali às vezes com uma saia, com um short mais soltinho e passa o óleo. Você pode fazer isso ao longo também de uns 5, 7 dias. Então essa opção também com o óleo essencial é muito boa, porque tanto o gerânio quanto a melaleuca, eles são antifúngicos, né? E a cândida, ela é um fungo, então eles ajudam muito no tratamento da cândida. E eu trouxe outros pontos aqui também. Então, eu já falei da questão de não fazer a ducha vaginal, ok. Eu quero falar sobre uma coisa que eu vejo muito aqui na internet, mas assim, vamos quebrar isso de uma vez por todas, que é a seguinte, gente: não pinga óleo de melaleuca direto na calcinha. Isso assim, eu vejo assim, a rodo o povo falar disso aqui na internet, né? De pegar, está com candidíase, pega melaleuca, pinga, sei lá, às vezes umas 3, 4 gotas.
ali na calcinha e vai pro seu dia. Não, não façam isso, não façam isso, gente. Isso é assim, regra, não pode fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque a melaleuca, ela é muito forte, ela é muito agressiva. Então, eu já atendi mulheres que, por exemplo, assim, fizeram isso, né? Chegaram até mim depois disso e estavam com a mucosa toda machucada, sabe? Então, assim, não faz isso. Se você for usar o óleo essencial, você vai misturar num outro óleo carreador, ou seja, num óleo de coco, num óleo de gergelim, você vai colocar uma gotinha só. Então, é uma gotinha porque ele é muito forte, misturado num outro óleo. Você não coloca direto na pele. Eu já vi, assim, várias coisas do pessoal que coloca, às vezes, mistura com água e coloca no canal vaginal, assim, tipo, sendo que o óleo e a água não se mistura. Então, assim, você tá agredindo a sua mucosa. Não faz isso, sabe? Não precisa fazer isso. Não façam, só isso. Não façam, não façam. Por favor, não façam uma coisa dessas. E uma outra coisa que eu vejo também muito na internet é o seguinte, o pessoal que sugere de usar vinagre no canal vaginal quando você tá com candidíase. Por que não usar o vinagre, gente? O vinagre, ele é ácido, então o ambiente tá ácido. Então a ideia é não usar algo que acidifica o ambiente, sabe? Então não é legal de usar vinagre nesse momento, não usem. Né? E é bem comum de acontecer, às vezes você bota até no Google, tratamento natural, sei lá, para candidíase, o povo bota lá, né, indicando vinagre. Gente, não usem vinagre, sabe? Essas opções que eu trouxe para vocês são todas opções bem seguras, são opções estudadas em relação à candidíase que realmente não tem nenhum efeito colateral, né? Porque o vinagre ali na região, num primeiro momento você pode sentir que alivia e logo depois piorar, porque você está mudando o pH da região. Então, evitem usar o vinagre. Ó, Gabi, senhor... Pois é, minha filha, cada coisa que o povo fala aqui na internet, esses dias, gente, agora assim, parênteses, eu fiz um vídeo sobre candidíase lá no nosso canal do YouTube, né? E eu até tava comentando aqui no Instagram que um moço saiu comentando o vídeo, falando para as mulheres passar talco da Granado, passar talco da Granado na região, porque para você não ter candidíase, você tinha que manter seco. Então, manter sempre seco ali, sabe? O tempo inteiro. Aí eu fiquei rindo, eu falei, gente, olha para onde que a cabeça do povo vai, né? Então, assim, já que o fungo gosta de água, né, gosta de calor, vamos manter seco. Só que assim, gente, pelo amor de Deus, como até falou uma moça aqui no Instagram, uma seguidora falou assim, pepeca seca é pepeca triste, né? Então, assim, nada a ver ficar secando, porque a gente tem uma lubrificação, que é uma lubrificação natural e saudável, sabe? Então, não tem que cortar a lubrificação. A ideia é realmente a gente pensar em todas essas outras causas, ventilar, evitar o açúcar, cuidar em relação ao antibiótico, então a flora intestinal, a flora vaginal, tem várias coisas ali que a gente vai fazer, mas não é secar a região, sabe? Não é isso. Mas é, sério, quando eu vi essa, eu falei, gente, olha a pessoa, os comentários, meu Deus, cada coisa que acontece nessa internet. Então, essa ideia de pingar melaleuca na calcinha, não. Então, repliquem essa informação por aí, por favor, e não ficar usando vinagre, mesmo vinagre de maçã no canal vaginal, não fazer isso. Até agora, gente, alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Vocês gostaram até esse momento? Tem algum ponto que vocês querem que eu comente mais? Ai, ai, bom demais. E, beleza, então para fechar a live, seguinte, eu falei lá no início de questão da gestante, né? Então, gestantes, beleza, estou grávida, estou com candidíase, o que fazer? O que eu posso fazer, né? Então, gestantes, nesse caso, você não vai fazer o óvulo de babosa, porque a babosa, ela é abortiva também, então você não usa o óvulo de babosa e também eu não recomendo usar aroeira, porque a aroeira ela pode irritar a região. Então, se você tá grávida e você tá com candidíase, eu sugiro muito também tentar cortar o máximo possível o açúcar, mas em questão de tratamento, você usar o óleo de copaíba.
usar copaíba na região, assim, né? Até o óleo essencial eu não gosto muito de indicar para gestante, sabe? Mas o óleo de copaíba, como ele é um óleo vegetal, ele é uma resina, ele é mais, como é que posso dizer? Não confiável, mas ele é algo que a gente sabe que não vai dar ruim, assim, que é mais tranquilo. Então vai mais pro óleo de copaíba, até o banho de assento com barbatimão pode acontecer também, você pode fazer se você tiver grávida, se você tiver gestante e tiver com candidíase. Um outro ponto também muito comum, né? Assim, agora eu tô entrando em vários pontos, detalhes, assim, né? Então, por exemplo, a mãe tá amamentando e ela tá com candidíase no seio, né? O bico do seio tá ali com candidíase. O que fazer? O que fazer quando a mulher tá com candidíase no seio? Nesse caso, eu sugiro usar uma resina também que chama sangue de dragão. Ela é uma resina cicatrizante muito forte, então a ideia é, quando não estiver amamentando, colocar na região diretamente, deixar agir e antes de amamentar a próxima vez, lavar bem a região, porque ela é uma resina muito forte, mas ela, como ela cicatriza rápido, ela é boa para esse processo da candidíase no seio. Então, assim, essa é uma super, super, super dica, assim, né? Mas assim, tentar limpar o máximo possível antes de amamentar a próxima vez, ó. Minha irmã teve, tadinha, foi sofrido. Pois é, e imagina, né? Aí a mãe tá amamentando, aí o tempo inteiro, né? A criança tá ali, o ambiente tá úmido, tá molhado, então tá piorando. Então, não tá amamentando, coloca essa resina do sangue de dragão, coloca na região, deixa agir, que ela cicatriza super rápido, ela é power, assim, ela rapidinho ela cicatriza. Aí quando o bebê for mamar de novo, aí você lava bem, né? Lava ali com sabão e tal para tirar, para ele não engolir essa resina, né? E aí já pode amamentar de novo. Então essa é uma hiper dica muito boa para mulheres que estão amamentando e que têm candidíase no seio. Gente, é isso que eu tinha que falar para vocês. Me diz agora se com isso tudo a mulher consegue ainda ter candidíase de novo. Pelo menos já vai saber as causas, né? Pelo menos já vai conseguir ter uma noção de causa, de tratamento. Mas assim, com isso tudo que eu trouxe, eu peguei além de estudo, né? Eu peguei muita minha experiência pessoal também de tratar diferentes mulheres com candidíase ao longo desses anos, assim, realmente assim, acho que não saiu nada. Eu falei tudo, sabe? Tipo assim, não teve nada aqui que faltou. Deu pra pegar diferentes questões, né? De diferentes causas e diferentes tratamentos também. Então, colocando em prática, com certeza você vai sentir uma grande melhora. Então, eu vou deixar essa live salva. Então, eu vou pedir depois para vocês compartilhar com amigas, com pessoas que você vê que tá assim, sempre com candidíase, aquela amiga sua que tá sempre reclamando, que tá coçando, ai meu Deus, o que eu faço? Envia essa live para ela, sabe? Envia essa live que ela vai se encontrar aí no meio de alguma coisa aí que eu falei, ela vai se encontrar, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Vocês gostaram desse horário cedinho, de live mais cedo, de manhã? Eu de manhã eu fico muito mais animada, gente, confesso pra vocês. Eu durmo às 8h40 da noite, eu já tô deitadinha na cama lendo, quietinha. Então, assim, eu sou meio vovozona, sabe? Então, esse horário de 8 da manhã eu tô assim, com a energia toda. Se eu vou fazer live à noite, eu tô assim, ai meu Deus, já tô mais. Meus neurônios não estão funcionando muito bem, então de manhã eu sou mais animada. Beleza, então, se não tem nenhuma dúvida, vou deixar um beijo para vocês, um ótimo dia, né? Vou deixar a live salva, eu vou começar a atender agora. Então é isso, gente. Um beijo para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem aqui por direct. E bom demais. Ó, a Lu aqui, estou assistindo no serviço. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, faz cedo, ou a pessoa tá indo pro serviço, ou ela tá no serviço, né? Vamos ver. Ai, ai, mas bom demais. Então, meninas, um beijo para vocês e um ótimo dia.